Olá, queridíssimos futuros alunos do curso preparatório militar Alcance. Espero que todos vocês estejam bem. Nossa proposta hoje será como estudar corretamente a língua portuguesa. Vejamos. É sempre importante a gente levar aqui em consideração fatores que vão fazer dos nossos estudos promissores, eficientes e eficazes. Então, o primeiro conteúdo que a gente se depara ao fazer uma prova de concurso é um texto. E, normalmente, as perguntas estão relacionadas com esse texto. Essas questões podem ser contextuais, que a gente chama aqui de contextual, quando a resposta para o enunciado está dentro do texto. Ótimo? A gente chama isso também de informações explícitas. Ou as informações elas podem ser informações implícitas, quando exigem de nós a decodificação dessas informações. Sendo assim, para que o candidato seja eficiente nessas questões interpretativas, o nosso bizu, nossa dica, nossa orientação, nossa diretriz vai ser sempre a seguinte: leia muito, leia de tudo um pouco e, se possível, leia o mesmo conteúdo mais de uma vez. Isso é importante para quê? Quanto mais bagagem de conteúdo nós tivermos, melhor será a nossa eficiência ao abordar um certo conteúdo e também indicar qual é a proposição, né, ou alternativa correta. Ok? Vamos lá. Próxima orientação aqui. Existe um gramático linguista, né, conhecido como Matoso Câmara Júnior, muito respeitado, né, como professor, né, e como especialista na língua portuguesa. Normalmente, ele tem uma dica para redação, que é: ninguém é capaz de escrever bem se não sabe bem o que vai escrever. Nós vamos aqui fazer um trocadilho, por exemplo, né, com o pensamento do Matoso Câmara Júnior. A gente vai dizer que ninguém é capaz de aprender bem se não sabe bem o que vai aprender. O ponto aqui é aprender bem. Se nós não soubermos exatamente o que a gente precisa aprender, nós vamos desperdiçar nosso tempo, o nosso valiosíssimo tempo, estudando um determinado conteúdo que não é recorrente naquele tipo de prova. Vamos ter um volume gigantesco de informação que vai nos levar a um cansaço. Cansaço psicológico, por exemplo, é um cansaço intelectual. E o cansaço intelectual, consequentemente, nos leva a desânimo. Então, a nossa proposta aqui, né, depois de uma verificação muito aprofundada e minuciosa sobre os assuntos, os conteúdos que são recorrentes nesse tipo de prova, é saber direcionar o nosso futuro aluno ou futuro candidato a uma aprendizagem eficiente, porque ele vai estudar exatamente aquilo que é recorrente nas provas, tá? Então, aprender bem exatamente o conteúdo que ele precisa focar. Outro aspecto também aqui interessante é a repetição. Para que seu estudo de língua portuguesa seja eficiente, a repetição é fundamental. O cérebro, ele retém melhor as informações, ou mais facilmente as informações, que ele considera importantes. Isso significa dizer que a repetição é um dos segredos para nós memorizarmos os conteúdos com uma eficiência melhor, né? Os conteúdos com os quais nós temos contato. A nossa dica também, né, para repetição, né, para o cérebro poder entender que essas informações são importantes, então ele retém. E o que a gente pode fazer como tarefas, atividades que vão nos levar a uma repetição? Por exemplo, ler e escrever o mesmo conteúdo muitas vezes é um dos métodos. Existem pessoas, por exemplo, que escrevem aquilo que precisam estudar. Eu, particularmente, fiz isso, tá? Quando me deparei com um tipo de prova que eu precisava, né, reter o máximo possível de conjunções e de locuções conjuntivas, eu escrevia. E confesso a vocês que o resultado foi muito mais eficiente. Então, quando a gente se propõe esse tipo de estudo, a gente vai perceber que a gente memoriza uma capacidade ou uma quantidade muito grande de informações e essas informações vão ser muito importantes. Por isso que a absorção da maior quantidade possível de informações, né, nos leva a essa aprendizagem eficiente. E
muitos exercícios potencializam a aprovação de um candidato. Nós sabemos que fazer muitos exercícios é o que leva o candidato à aprovação. Muitos candidatos acertam, são eficientes, e às vezes sem saber por que eles marcaram aquela questão. Mas qual foi o segredo? A repetição, que eles fizeram tantas vezes os exercícios que acabam memorizando esse tipo, né, de conteúdo. E tá aqui, olha, nossa última orientação, né, que a gente acha muito eficiente também, ou temos certeza, né, as experiências mostram que isso funciona. Quando a gente tem, além da determinação, a gente tem prazer no que a gente faz. Tem um lema aí dos lutadores que diz assim: ninguém perde, ou a gente ganha ou a gente aprende. Que é sempre importante a gente levar em consideração que tudo que a gente está estudando, num dado momento da nossa vida, e isso vai mostrar o porquê e o objetivo de nós termos estudado. Então, existem muitos candidatos, né, que se propõem a fazer uma prova, eles conseguem a aprovação na primeira prova, ou eles conseguem na segunda. Mas, de qualquer maneira, essas informações vão ser valiosas e importantes para esse candidato num dado momento da vida. Só para vocês terem uma ideia, a nossa língua é uma junção de muitos outros idiomas. Por isso que a nossa língua, a língua portuguesa brasileira, é dinâmica, é interessante, é curiosa, é desafiadora. Então, quando nós vamos ler ou a gente tem contato com qualquer tipo de informação, a gente se depara às vezes com uma certa expressão, procura entender, né, a importância de saber o sentido ou o significado dessa expressão. Porque se ela não for, né, útil para você naquela prova, vai ser útil para você em caráter, né, intelectual, vai potencializar a sua inteligência ou vai facilitar para que você tenha facilidade de articulação, né? Porque, afinal de contas, a gente precisa, né, organizar bem os pensamentos para que a gente possa articular de uma forma melhor. Então, tenha prazer. Afinal de contas, gente, quando a gente faz algo só e somente por obrigação, a gente acaba não tendo prazer. E quando a gente não tem prazer, por exemplo, a gente não consegue ser eficiente ou efetivo naquilo que a gente se propõe a fazer. Por isso, ó, repetição, reter o máximo possível das informações, lendo muitas vezes se necessário, escrevendo e tendo prazer no que a gente faz. São as dicas para que o nosso estudo da língua portuguesa seja muito eficiente. Sendo assim, olha, nós desejamos a vocês bons estudos, né, principalmente se for conosco, obviamente, e queremos que de alguma forma a gente tenha participação naquilo que vocês escolheram, no que vocês se propuseram a fazer e também de saber que nós estamos diante de uma ciência muito complexa, mas que pode nos gerar bons frutos no futuro. Forte abraço para vocês, fiquem com Deus e até os nossos estudos.